A corrupção na maior cidade do estado. Câmara Municipal de Joinville caça o mandato do vereador Mauricinho Soares, envolvido no esquema investigado pela Operação Profusão. Tentativa de fuga no oeste catarinense. Polícia Penal faz inspeção da penitenciária industrial de Chapecó após 7 internos tentarem escapar. O acerto de contas com o Leão. Receita espera receber mais de 2 milhões de declarações aqui no estado. As vendas catarinenses para o exterior. Exportações do estado registram crescimento de 3% em fevereiro na comparação com o mesmo mês do ano passado. Copa do Brasil. Brusque encara o ABC em Natal na luta por uma vaga na terceira fase da competição mais democrática do futebol brasileiro. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade nesta terça-feira com as operações deflagradas hoje pela Polícia Civil em Santa Catarina. Uma delas prendeu 3 pessoas e cumpriu buscas e apreensões. A outra operação cumpriu 4 mandados de busca e apreensão. Confira. A Delegacia de Defraudações da DEIC deflagrou hoje a Operação 123 Boleto. 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, além do bloqueio de ativos financeiros. As ordens foram cumpridas em Balneário, Camboriú e Garopaba. De acordo com as investigações, uma empresa sediada em Garopaba oferecia descontos de até 50% no pagamento de boletos por meio de milhas. Somente em Florianópolis, uma vítima teve um prejuízo de mais de R$180 mil. O prejuízo total, somadas às demais vítimas, passou de R$1,5 milhão. Foram apreendidos veículos de luxo, equipamentos eletrônicos e documentos. Agentes da 4ª Delegacia de Combate à Corrupção desmantelaram um grupo criminoso especializado em fraude a licitações. Foram cumpridos 3 mandados de prisão temporária e 12 ordens de busca e apreensão. O esquema investigado lesou as prefeituras de Blumenau e Indaial, cidades do Vale do Itajaí. As fraudes ocorreram em licitações para serviços de roçado e plantio de mudas de flores, além da ornamentação de logradouros públicos. A empresa alvo da operação já recebeu mais de R$2,2 milhões da Prefeitura de Blumenau e R$1,750 mil da Prefeitura de Indaial. E agora um destaque da área de polícia, mas no portal tvbv.com.br, aqui no telão, as informações. Preso usuário que mais disponibilizava pornografia infanto-juvenil na internet em Santa Catarina. Qual é a história? A Polícia Federal prendeu em flagrante em Rio do Sul, no Alto Vale, um usuário residente em Santa Catarina e criminoso, claro, com o maior número de arquivos de pornografia infantil colocados na internet. A ação ocorreu hoje durante o cumprimento de uma busca e apreensão na casa dele. Foram apreendidos equipamentos de informática, celulares, como a gente vê aqui na foto que está no portal, e também mídias de armazenamento. Foram encontradas imagens e vídeos de pornografia infantil que ele compartilhava na chamada Dark Web. Essa e outras informações você acessa em tvbv.com.br, o nosso portal. Aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. E a Secretaria Estadual de Administração Prisional e Socioeducativa fez hoje um pente fino na penitenciária industrial de Chapecó, no oeste do estado. A operação foi motivada por uma tentativa de fuga de internos. A ação de inspeção feita pelo Grupo Tático de Intervenção, o GTI, do Departamento de Polícia Penal, começou por volta de 5 horas da manhã. Cerca de 130 policiais penais participaram da operação, que começou minutos depois de uma tentativa de fuga frustrada de 7 internos da unidade. O grupo foi contido pelos policiais penais da unidade após serrar as grades da cela, alcançar o muro de tijolos, fazer um buraco e seguir para a casa de revista. Os presos estavam armados com armas artesanais. Em seguida foram feitos os procedimentos de revista interna para a manutenção da ordem na penitenciária. Mais de 1.500 internos foram movimentados para a inspeção de todas as celas. Sempre que o Estado for atacado por algum criminoso, haverá uma resposta firme. Nenhum dos nossos policiais penais, ou agentes de segurança socioeducativa, ou agentes penitenciários, técnicos, qualquer servidor da SAP, nós jamais aceitaremos esse tipo de atitude contra um servidor nosso.
Também no Oeste, só que em Pinhalzinho, um homem foi preso por 2 tentativas de homicídio. O repórter Rudney Heinle tem os detalhes. Um homem de 31 anos será indiciado por 2 tentativas de homicídio e por atropelamento doloso. Ele foi preso pela Polícia Civil no final da tarde desta segunda-feira em Pinhalzinho, no oeste de Santa Catarina. Os fatos ocorreram na madrugada do dia 2 de março em uma casa noturna da cidade. O suspeito foi expulso junto com o comparsa após começar uma briga. Do lado de fora, os dois passaram a agredir um homem com golpes de facão. Imagens do sistema de monitoramento mostram que a vítima conseguiu fugir, mas foi perseguida por um dos agressores. Em seguida, um carro aparece nas imagens e atropela a vítima e outras 3 pessoas inocentes. Conforme a Polícia Civil, o motorista e o comparsa fugiram após o atropelamento. O suspeito preso, na tarde de hoje, se apossou de um facão que estava em seu veículo e tentou esfaquear essa vítima. Não conseguindo, ele teria passado esse facão para o seu colega ali que também estava agredindo essa vítima. Esse colega dele correu então atrás da vítima e nesse meio tempo, né, teria se defendido através, com um pedaço de pau, né, e ali com o intuito de matar ali tanto essa pessoa ali, a vítima, quanto uma segunda pessoa que seria amigo da vítima, o autor de 31 anos pegou o seu veículo e partiu em direção ali dos envolvidos e atropelou cerca ali de 4 pessoas mais ou menos, sendo que uma delas ficou gravemente ferida, sendo encaminhado ao hospital primeiro de Pinhalzinho e depois ao hospital de Chapecó. A Câmara de Vereadores de Joinville cassou o mandato do vereador Mauricinho Soares, do MDB. O agora ex-parlamentar está envolvido em um esquema de corrupção investigado pela Polícia Civil na Operação Profusão. Você acompanhou o caso aqui no Band Cidade. A reportagem é do William Tenório. Antes do início do julgamento, Mauricinho Soares entregou uma carta na qual renunciava ao mandato. O pedido não foi acatado pelos demais vereadores e a sessão seguiu em frente. Durante o julgamento, tanto Mauricinho Soares como os advogados que o representavam se retiraram do plenário após discordarem dos procedimentos da sessão. Após quase 7 horas, 16 vereadores votaram pela cassação, um se absteve e um não compareceu. O placar da votação ficou acima do mínimo exigido de 2/3 dos parlamentares, ou seja, 13 votos. Mauricinho é o primeiro vereador cassado em plenário na Câmara de Vereadores de Joinville e está inelegível pelos próximos 8 anos. Declaro que o denunciado foi afastado definitivamente do cargo e comunico que será expedido o competente decreto legislativo de cassação do mandato do vereador. A maioria dos vereadores acatou o parecer do relator e vereador Cleiton Profeta do PL favorável à cassação por quebra de decoro parlamentar. Mauricinho foi preso preventivamente em 2 ocasiões em um período de 10 dias no fim do ano passado. O vereador é acusado de envolvimento no esquema investigado pela Operação Profusão da Polícia Civil. O primeiro ponto e mais importante é o objeto, que é a quebra de decoro. Há alguns processos criminais, um deles no qual o Mauricinho está preso pela fraude lá do Detran, da questão da CNHs, e aqui na Câmara, paralelamente, a comissão processante instaurou um processo de cassação de mandato pela quebra de decoro. O que eu tive de surpresa nesse processo todo foi que as testemunhas arroladas pela própria defesa corroboraram com a tese de quebra de decoro, porque todos se manifestaram com expressões como envergonha o Poder Legislativo, mancha o Poder Legislativo. E a minha opinião pessoal e de parlamentar é que sim, a prisão nesse sentido na Câmara de Vereadores realmente envergonha e mancha o Poder Legislativo. Então, o nosso parecer foi pela cassação e acho que a justiça foi feita ontem com 16 votos, e apenas uma abstenção. Mauricinho Soares, do MDB, e outras 8 pessoas são réus em uma ação penal contra o esquema de corrupção do Detran de Joinville, investigado pela operação. O agora ex-parlamentar vai responder por violação de sigilo funcional, inserção de dados falsos em sistema de informações, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva, advocacia administrativa e associação criminosa.
Segundo a Polícia Civil, o esquema limpava as multas de motoristas de várias cidades do estado e até de fora de Santa Catarina. Mais de 100 motoristas teriam sido beneficiados com a fraude. A operação levou à prisão preventiva de Mauricinho. Ele também foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A noite de hoje deve marcar o fim da agonia de moradores de Rio do Sul, no Alto Vale. É que o DENIT vai liberar o tráfego no trecho da BR-470, que cedeu no mês de fevereiro. Abriu uma cratera, você lembra? As informações ao vivo aqui no Band Cidade com o repórter Ronaldo Penido. Oi, Ronaldo, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. A pista da BR-470 em Rio do Sul, no Vale, no Alto Vale do Itajaí, vai ser liberada nesta noite, na noite desta terça-feira, quase um mês após o primeiro deslizamento de terra que afundou a pista daquela rodovia. Tão importante para os motoristas que circulam, que trafegam naquela região. As informações extraoficiais dão conta que a liberação da pista vai ser daqui a pouco, a partir das 8 horas da noite. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, informou que a liberação prévia, a liberação inicialmente, estava prevista para o dia 20 de março, mas foi antecipada pelo órgão porque as equipes concluíram a pavimentação da pista antes do previsto. O trecho ficou interditado desde o dia 14 de fevereiro, quando ocorreu o primeiro deslizamento de terra no quilômetro 143 da rodovia, que abriu um buraco, uma cratera de 30 metros de comprimento. 2 dias depois, um novo deslizamento ao lado ampliou ainda mais a cratera, ao criar um novo buraco de 50 metros. O superintendente do DENIT de Santa Catarina, em Santa Catarina, Alisson Andrade, falou sobre a antecipação da entrega da BR-470 no trecho do Alto Vale do Itajaí. Vamos ouvi-lo. Hoje, dia 12 de março, após 27 dias do primeiro deslizamento, dia 14 de fevereiro, as equipes do DENIT estão prestes a entregar essa rodovia de volta ao tráfego. Ainda vão faltar alguns serviços de sarjeta, dispositivos de drenagem, descidas d'água, defensas metálicas, calçada e meio-fio, que serão feitos ao longo da semana. Mas optamos por liberar essa rodovia antes, entendendo o transtorno que causa a 470 paralisada. Tá aí, portanto, uma ótima notícia para os motoristas que trafegam naquela rodovia, naquele trecho tão importante. Muitos deles estavam tendo que cortar caminho por dentro do município de Rio do Sul, já que a BR-470, este trecho, na altura do quilômetro 143, estava interditado. Portanto, quase um mês após o deslizamento de terra, vai ser liberada daqui a pouco a pista da BR-470. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Ok, Ronaldo, obrigado pelas informações e uma boa noite para você. E a Polícia Rodoviária Federal flagrou, vejam só, 3 adolescentes que viajavam escondidos dos pais na BR-280, em Rio Negrinho, norte do estado. Os 3 viajavam de carro do Paraná para Santa Catarina sem o conhecimento dos pais. O motorista, de 14 anos de idade, pegou o carro do pai em Pato Branco, no Paraná, para ir ao encontro automobilístico em Balneário Camboriú. Os passageiros eram a namorada dele, de 13 anos, e um amigo também com 13. Os policiais entraram em contato com as famílias que já haviam registrado o desaparecimento dos menores na delegacia. O Conselho Tutelar de Rio Negrinho foi acionado, levou os adolescentes para um abrigo, todos foram alimentados e ficaram à espera dos pais. A cobertura completa sobre o sequestro ocorrido hoje no Rio de Janeiro é o principal destaque de hoje do Jornal da Band. Este e outros assuntos agora com a Joana Treptow. Olá, Joana, boa noite. Olá, boa noite. Daqui a pouquinho no Jornal da Band, os detalhes de um sequestro a um ônibus no Rio de Janeiro. Durou quase 3 horas. O sequestrador se entregou à polícia, 2 pessoas foram baleadas e outras 17 foram liberadas sem ferimentos. Temos uma onda de calor em andamento, deve durar até metade da semana que vem. Era para acabar nesta sexta-feira, mas ganhou força e também ganhou amplitude, espaço. Vai chegar a quase todo o Sudeste. E ainda uma operação especial do Exército para enviar ajuda humanitária a Yanomamis, na Amazônia. É já, às 7h20, no Jornal da Band. A seguir no Band Cidade, o assunto é o pagamento de impostos. A Receita Federal liberou o Programa Gerador da Declaração do Imposto de Renda 2024, ano base 2023. Os detalhes depois do intervalo. Já voltamos.
De volta com o Band Cidade, a Receita Federal liberou hoje para download o programa gerador da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2024, ano base 2023. O repórter Ronaldo Penido foi às ruas para saber se as pessoas estão ou não preparadas com todos os documentos, não é? Para acertar as contas com o Leão. Não é uma tarefa fácil. Por isso, muita gente prefere pedir ajuda na hora de fazer a declaração anual do Imposto de Renda. Tenho contador, boa tarde. Eu tenho contador, só que eu já não declaro desde o ano passado, porque eu declarava. Ele disse, com a tua idade não precisa mais declarar. Eu pago um contador anualmente para fazer a minha declaração, por conta de eu ser MEI também. Então eu faço pessoa física e pessoa jurídica por conta disso. O prazo de envio para a declaração do Imposto de Renda só começa no próximo dia 15 de março. Mas o programa Gerador já está disponível para download. Em Santa Catarina, cerca de 2.157.000 contribuintes precisam acertar as contas com o Leão. Quem não enviar a declaração dentro do prazo fica sujeito a multa que pode variar de R$ 165 até 20% do total do imposto devido. Para este contador, a orientação em caso de dúvidas é buscar apoio de um especialista. Muito importante ter uma orientação de um profissional especializado na área. É essencial que se faça a revisão de todos os documentos para que não se esqueça nada. Eu gosto de citar que hoje a Receita Federal ela tem capacidade de saber quanto que você ganha e quanto que você gasta. Ela tem informações de cruzamento que o banco informa, que as máquinas de cartão informam e que as demais empresas que vendem para você ou que prestam serviço para você informam através das suas declarações acessórias. Devem declarar o imposto de renda os contribuintes que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 no ano de 2023. Rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 200 mil em 2023. Receita bruta da atividade rural de R$ 153.199,50. Posse ou propriedade de bens e direitos que somem R$ 800 mil. Ou quem movimentou um valor superior a R$ 40 mil na Bolsa de Valores. A restituição do imposto de renda será dividida em 5 lotes, mas a Receita Federal alerta os contribuintes a terem cuidado com os golpes. É muito importante alertar a população sobre aplicações de golpe vinculados à declaração do imposto de renda, ao período de entrega da declaração e ao período de restituição. É um período em que as pessoas, normalmente ficam ansiosas por receberem o pagamento das restituições e podem ser induzidas, por pessoas mal intencionadas a buscarem soluções alternativas. Uma das mais comuns é a promessa de antecipar o pagamento da restituição fora dessas datas de calendário que a Receita faz os pagamentos oficiais. E já que o assunto é economia, Santa Catarina registrou crescimento nas exportações no mês de fevereiro. Os dados da Fiesc estão aqui no telão do Band Cidade, confira comigo. No todo, o Estado vendeu para o exterior o equivalente a 848 milhões e 800 mil dólares. Então, isso é um crescimento de 3% frente a fevereiro do ano passado. O total importado chegou a 2 bilhões e meio de dólares. Aí também houve um aumento de 14,9% frente a fevereiro de 2023. Portanto, a balança comercial de fevereiro fechou com um déficit de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Esse déficit também se deve muito ao fato de que Santa Catarina importa muitos insumos para a indústria, não é? E todos os principais produtos exportados tiveram crescimento em fevereiro. Vamos ver os líderes? Olha só, aqui no telão do Band Cidade, carne de aves liderou a pauta, 142 milhões e meio de dólares exportados em fevereiro, seguido por carne suína, 112 milhões e 900 mil dólares, motores elétricos, 54 milhões e 400 mil dólares e também partes de motor, 45 milhões e 900 mil dólares. Vale registrar que tinha aí um crescimento importante nas exportações catarinenses dos principais produtos e os maiores parceiros comerciais catarinenses seguem sendo, pela ordem, Estados Unidos, China, Argentina e Chile. O dia foi complicado para quem depende do transporte coletivo em Blumenau. Houve paralisação nesta terça-feira.
Todas as 76 linhas deixaram de circular. De acordo com o Sindicato dos Empregados no Transporte Coletivo Urbano, a ação é por mais segurança nos terminais, melhores condições nos refeitórios e banheiros para os funcionários. Cerca de 950 pessoas aderiram à mobilização. O funcionamento normal dos ônibus só deve ser retomado mesmo amanhã. A empresa responsável pelo transporte coletivo informou que adotou medidas judiciais, porque, segundo a empresa, o sindicato desrespeitou a legislação por não ter feito uma comunicação prévia sobre essa ação. A quarta-feira vai ter o mesmo cenário dos últimos dias aí dessa semana, com a presença de massa de ar seco no litoral sul do Brasil, deixando o tempo firme em Santa Catarina. Resultado, dia ensolarado, tempo seco, com predomínio de sol e poucas nuvens em todas as regiões do estado. As temperaturas vão estar um pouco mais amenas ao amanhecer e aí bastante elevadas durante todo o dia em Santa Catarina. No oeste, as máximas podem ficar até acima dos 35 graus. Vamos conferir? No telão do Band Cidade, Florianópolis, mínima de 19, máxima de 27 graus. Em Joinville, variação entre 16 e 30. Em Blumenau, mínima de 17 e máxima de 33 graus. Viramos a página, sul do estado, Criciúma, mínima de 18, máxima de 34 graus. Em Lages, variação entre 13 e 27. E em Chapecó, no oeste catarinense, mínima de 17 e máxima de 35 graus. A seguir as informações do esporte, o Brusque entra em campo para encarar o ABC na luta por uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Os detalhes você confere em instantes. A gente volta já já. Estamos de volta. A PAI de São José inaugurou hoje pela manhã um novo prédio para consultório e salas de aula. Acompanhe. Um sonho antigo de quem passa os dias na PAI de São José finalmente se tornou realidade. Um novo prédio com 6 andares, anexo à estrutura original, foi inaugurado na manhã desta terça-feira. E hoje nós estamos entregando essa obra e eu acredito que nós podemos eliminar a nossa espera de criança. E hoje nós temos 531 crianças aqui. Tem uma fila de 350. Então, esses 350 nós conseguimos colocar lá. Então, é uma realização para mim, como pessoa, muito grande. O novo prédio vai acomodar salas de aula, consultórios e espaços para fisioterapia. Com este novo prédio, a PAI de São José vai dobrar a sua capacidade de atendimento e zerar a fila de espera. A gente continua com o serviço, só que agora com bastante espaço melhor, mais adaptado. É terapia ocupacional, é físio, é fono. Todo o atendimento que era prestado agora melhor ainda. A estrutura é resultado de muito trabalho e da união de esforços. O governo do estado e a prefeitura de São José colaboraram com a construção. Muito mais pessoas poderão ser atendidas e esse é o lema do nosso governador Jorginho Melo, cuidar das pessoas. Nada melhor do que cuidar das pessoas do que fazer essa ampliação. Tem a participação do governo do estado, a participação da prefeitura e a participação da sociedade. Então, a gente tem que agradecer, parabenizar a cidade que tem um trabalho de qualidade e uma obra moderna, uma obra feita com esmero, com carinho, como a comunidade que frequenta aqui merece. Copa do Brasil, o Brusque entra em campo daqui a pouco para o duelo pela segunda fase da competição mais democrática do futebol brasileiro. O desafio é contra o ABC em Natal. Jogo em duelo único às 9h30 da noite no estádio Frasqueirão. Quem vencer vai para a terceira fase. Empate e a vaga vai ser decidida nos pênaltis. Longe de casa, o Brusque fez o último treino preparatório a mais de 3.589 quilômetros de Santa Catarina, na região nordeste do Brasil. Você não tem uma segunda oportunidade. Até no Catarinense, nessa fase que nós estamos, são 2 jogos para você passar para uma outra fase. Na Copa do Brasil é um jogo único, né? Uma espécie de tudo ou nada. Essa é a grande diferença. Na primeira fase, o quadricolor eliminou o Grêmio Atlético Sampaio, em Roraima. Paulinho Mocelin marcou o gol da classificação. O adversário agora é o ABC de Natal. E agora você vai conhecer a história de uma moradora de Ibirama, no Alto Vale do Itajaí. É a dona Asta, que chegou a nada mais, nada menos do que 100 anos de vida. Só para você ter uma ideia, ela é mais velha do que a própria cidade de Ibirama. Vamos conhecer a dona Asta agora na reportagem? Olha só.
A dona Asta nasceu em Ibirama, numa época onde o município ainda nem tinha esse nome. Era março de 1924. Era uma cidade menor, né, mas muito gostosa de morar, porque todo mundo conhecia todo mundo, né? Por aqui não faltaram amigos queridos para celebrar o centenário dessa mulher, que é uma inspiração para todos. Eu estou muito contente e muito emocionada com os 100 anos da minha prima madrinha. É uma alegria poder comemorar essa data ao lado dela. Coloca alegria nisso, né? Isso está um alegre tão grande que até Deus está emocionado, está chovendo à vontade. É claro que a gente sente feliz, né, em poder estar ali, e agradeço a Deus que me trouxe até aqui, a viver a vida, ela vai para trás e vai para frente, e no fim Deus leva a gente lá onde tem que chegar. Um século de vida, hein? E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão no portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Atenção para o top de 5 segundos.